Olha só, boa noite para todos. Vamos ver como é que a gente funcionava aí, né, antigamente um osciloscópio. Hoje o princípio é basicamente o mesmo, né? Só que ele tem outras funcionalidades aí, né? Ao invés de trabalhar com tubo de raios catódicos, tem uma tela de LCD hoje, né? Então, basicamente, esse filamento aqui, o tubo de raios catódicos é uma enorme válvula, né? Em toda a válvula a gente tem um filamento aqui para aquecer o catodo, e ele aquecendo o catodo, ele gera aí um grupinho, né, de elétrons que ficam vagando em torno desse catodo. Então, ele faz uma nuvem eletrônica aí. O que acontece aí? Na parte frontal aqui da tela, né, a gente tem uma grade, né, que ela é colocada aí, né, com uma tensão bem positiva, e aí o elétron, então, começa a se deslocar em direção à grade, né, em direção à grade. E aí, no meio do caminho, a gente tem alguns anodos aí, também positivos, que vão fazer algumas alterações nesse feixe, de forma que ele chegue lá fininho, né? Então, a gente tem um anodo acelerador, justamente para o elétron bater com velocidade lá na tela, um anodo de foco, né, que a gente chama de anodo focalizador, e esse anodo focalizador vai fazer com que a imagem, né, fique realmente um pontinho, né, então fica realmente um pontinho lá na tela do osciloscópio. Quando esse feixe de elétrons ele atinge a tela aqui, por conta de ter um fósforo aqui na tela, ele vai fazer o quê? Ele vai emitir um brilho, ele vai emitir uma luz, né? E a gente tem uma grade de controle. O que faz essa grade de controle? Ela aumenta e diminui o brilho do nosso sistema. Tá? A gente tem o brilho aí aumentado e diminuído por conta de tensões aqui nessa grade de controle. Então, você pode ajustar o brilho também. Aí, o que acontece? A gente tem duas placas, né, para defletir este feixe. Se eu não fizer nada, do jeito que ele for, ele vai lá e chega no centro da tela e para no centro da tela. Tá bom? Então, inicialmente, né, sem nenhuma polarização, sem nada, o feixe de elétrons vai no centro da tela e deixa um pontinho lá. Tá bom? Aí a gente tem dois conjuntos de placa de deflexão. Então, a gente tem um conjunto de placa de deflexão vertical. Esse conjunto de placas de deflexão vertical é que eu vou fazer, aonde que eu vou jogar aí a minha medida. Né? Então, minha medida vai nesse ponto aí, tá bom? Então, ele vai fazer com que o meu feixe ele suba, né, ou desça aqui na tela do osciloscópio. Então, quanto maior a tensão na placa de deflexão, mais ele sobe. Quanto menor a tensão na placa de deflexão, mais ele desce. Então, o que eu vou fazer a medida, óbvio, vai passar aqui por alguns circuitos de controle, amplificação, etc., mas no final ele vai fazer esse feixe de elétrons aqui subir e descer. Então a gente já tem um movimento aí vertical aí para esse feixe. E depois a gente tem uma placa de deflexão horizontal. Então nessas placas de deflexão horizontal, o que acontece? Eu vou gerar aí, eu vou colocar ela com um sinal dente de serra, conhecido, né? Em que eu sei qual que é o tempo aí que ele gasta para subir, qual é o tempo que ele gasta para descer, de forma que eu conheça bem, né, essa temporização dele. O que faz essa placa de deflexão horizontal? Ele vai fazer com que o meu feixe, ele corra aí
da esquerda para a direita. Então, se você olhar o osciloscópio de frente, ele vai fazer o feixe correr da esquerda para a direita, com um determinado tempo, com uma determinada velocidade, que é esse tempo aqui que a gente está conhecendo, né? E depois ele retorna. No retorno, normalmente ele desliga. Então, a gente vai ter uma montagem aí de uma imagem na tela que vai depender do quê? Daquilo que eu estou medindo, né, daquilo que eu estou medindo, da minha medida, ele vai fazer isso subir ou descer, e dessa onda dente de serra aí, que vai fazer a minha deflexão horizontal, vai fazer então o meu ponto aí correr na tela à direita. Oi? Melhor ir de Uber. Não entendi. Ô, Ailton, microfone aí, Ailton. Desculpa. Tá querendo ir de Uber pra onde, meu jovem? Beleza, então. Então, o que acontece? Conhecer bem como está, né, esse tempo aqui dessa onda dente de serra, né, se eu perceber bem o tempo dela, eu consigo fazer medidas de tempo. E se eu tiver também uma colocação dessas placas de deflexão horizontal nos circuitos bem ajustadinho, eu também consigo fazer medidas de tensão, no caso, que são medidas que a gente faz. Então, o osciloscópio é um instrumento para fazer medidas de tensão. E por todo esse conjunto, ele acaba mostrando como é que está variando essa tensão no tempo. Tá bom? Então, é isso que ele acaba fazendo. Oi? Tem diferença disso daí para uma TV velha daquela preta e branca de tubo de imagem? A diferença básica entre eles, então existe uma diferençazinha. Qual que é a diferença do tubo, né, de imagem e tal? É que eu não tenho placas de deflexão. Então, essas placas de deflexão que são mais precisas. Então, o que a gente tem realmente é um conjunto de bobinas aí que estão do lado de fora do tubo, né? E ele vai fazer o que a gente chama de deflexão. E esse conjunto de bobinas aqui é o que a gente chama lá de ioque, ou chamava, né, de ioque. Então, esse ioque aí é que fazia o conjunto dessas placas de deflexão horizontal e fazia com que o feixe se movimentasse. Então, na realidade, eu não tenho um campo eletrostático aí fazendo meu feixe se movimentar, mas sim um campo magnético fazendo ele se movimentar, né? Então, é esse campo magnético que faz essa movimentação toda aí desse nosso sistema. Tá? Então, basicamente, é a diferença. Óbvio que aí, quando você olha na televisão, ele já tinha algumas coisas adicionais que por exemplo, esse ioque fazia uma deflexão aí bem grande, né, em relação ao tubo de raios catódicos, justamente porque na televisão eu não tenho necessidade de precisão. Se a imagem sair, beleza. Né? Agora, já no osciloscópio, eu preciso de precisão realmente, tá bom? Então, basicamente, essa é a grande diferença, tá bom? E aí, na TV colorida, a diferença é maior. Então, imagina aqui um osciloscópio simples, que só imita feixe verde, e uma televisão preto e branco. A diferença é o ioque. É uma TV colorida. Putz, aí vai ter mais coisa, né? Então, é uma diferença bem maior, tá? Tudo bem? Beleza, muito obrigado. Tá ótimo, então. Bom, então essa basicamente é a tela aí do osciloscópio tradicional, tá? E que tenha analógico, né? O osciloscópio digital tem mais ou menos as mesmas funções. Então, aprendeu o analógico, você vai aprender o digital também, né? Então, é basicamente a mesma coisa. Quando a gente vai mostrar aí no Proteus, no ISIS,
esse osciloscópio é digital, né? Então ele tem algumas características aí diferenciadas, tal, mas o escopo aí, né, deles é o mesmo, né? O escopo deles é o mesmo. Então o que a gente observa aí nesse osciloscópio aqui, né? Então a gente tem aqui duas entradas, então eu posso colocar aí duas ondas, né? Então eu posso colocar duas ondas aqui no osciloscópio. A gente normalmente chama eles de canal A e canal B, né? Então são os dois canais aí que a gente trabalha aí. Você vê então a gente tem um conjunto aí para o canal A e um conjunto para o canal B. Esse osciloscópio aqui, em especial, ó, você olha aqui que ele está chamando isso aqui de CH1, ou Channel 1, e CH2, que é Channel 2, né? Então ele tem aí o nome aí desse cara. Obviamente, para facilitar, né? Então, no meu canal 1, os comandos dele estão basicamente aqui, né? Canal 1, ó, tudo que tiver aqui em cima é referente ao canal 1. Tudo que tiver em cima da entrada do canal 2, ó, né? Então é referente aí ao canal 2, né? Canal 2. Aí a gente mais em cima, a gente tem alguns comandos, algumas operações aí que são próprias do osciloscópio. Então eu tenho o power aqui, né, que é esse botão de ligar, tá aqui, e de intensidade de foco, né? Então aqui, ó, intensidade de foco. Então foco e intensidade vai mexendo naquelas grades lá, ó. Então, ó, aqui a grade de controle é a intensidade e o focalizador altera o foco. Então, quando você mexer naquele foco e mexer na grade de controle, você está mexendo no quê? Você está mexendo na intensidade e no foco. Osciloscópios digitais não tem isso aí. Ele pode ter aí um pouquinho de intensidade e tal, mas normalmente não tem foco, não, tá? Ele tem aqui uma iluminação de escala, porque a escala é desenhada aqui e às vezes ela não aparece. Então o pessoal coloca a lâmpadazinha aí para aparecer a escala melhor em algumas situações, né? Então tem aqui a iluminação de escala. E aqui tem um trace rotation, né? Que é um ajuste mais fino. Você até vê que tipo, você tem que entrar com uma chave de fenda aqui. Porque acontece às vezes né, você ligar o osciloscópio, para sair uma linha horizontal aqui, e ela acaba não saindo horizontal, ela está meio inclinada, né, ela tem uma certa rotação. Então, esse trace rotation aqui serve para a gente acertar essa rotação. Isso também não tem em osciloscópio digital. Tá? Então, osciloscópio digital isso também não tem. E aqui ele tem um sinal padrão calibrado, que para esse osciloscópio aqui, eu sei que está pequenininho aí, mas ele está lá 0,5 volts, tá bom? Então ele gera um sinal de 1 kHz e 0,5 volts aí de amplitude. Então eu vou lá no meu canal, por exemplo, e coloco numa escala de 5 volts por divisão, e aí ele já tem que ocupar um quadradinho, né? Desse lado direito, eu tenho os meus comandos de tempo, né? Eu tenho os meus comandos de tempo. E, eventualmente, né, a gente pode usar uma entrada externa aqui para fazer o papel daquele dente de serra, para fazer o deslocamento. Então, ele aceita aqui essa entrada externa aqui, e é justamente onde ele vai aceitar aí as divisões, tá bom? Então, o que a gente tem aí, basicamente, ó, o botão maior, ele dá aqui, ó, volts por divisão. Então, para mim saber quantos volts eu estou medindo, eu tenho que saber em qual escala que eu estou. Vamos supor que eu esteja nessa escala aqui, ó. Então, essa escala aqui é uma escala de 5 volts por divisão. Então, se a minha onda aqui ocupar, por exemplo, 2 quadradinhos,
né? Então, ela vem daqui desse ponto até esse ponto aqui, né? Então, ela está ocupando 2 quadradinhos. Cada quadradinho vale 5 volts. Então, eu tenho 10 volts aí de pico a pico. Tá? Então, essa que é a ideia aí. Então, ele que vai fazer esse ajuste aí principal. E ele tem aqui um outro negócio chamado variable. Às vezes, a gente não quer, a gente só quer ver a imagem da onda, então a gente vem aqui nesse variable e dá uma mexida nele. Então, isso faz com que a minha amplitude aqui modifique um pouco, né? Então, ele dá mais ganho, menos ganho, mas ele tem uma posição aqui de calibrado, né? Ou seja, que vale o que está na escala. Então, ele tem um ajuste aqui, mas ele tem um ajuste para deixar calibrado. Isso mesmo vale aqui para o canal 2, né? Que é o canal da direita. E ele tem mais comandos aqui. Vamos ver aqui para frente. Então, a gente tem um exemplo aí, né? Então, o que eu tenho aí no que a gente chama de eixo Y, né? No eixo Y eu vou medir a tensão. Então eu vou contar aqui o número de quadradinhos, ó. Então aqui eu tenho 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos, 5 quadradinhos e mais um pouquinho. Quanto que é um pouquinho aqui, ó? É uma divisão, 2. Então, tem 2 divisões e meia aqui, basicamente. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e meio. Então, 5 quadradinhos e meio. Se eu tiver numa escala de 10 volts por divisão, então eu tenho aqui 5 divisões e meia vezes o 10, 55 volts. Então, eu consigo aqui, olhando o eixo Y, eu vou medir o quê? Eu vou medir tensão. Ok? Tranquilo? Beleza aí, ó. Aqui do lado direito, eu voltei aqui, no meu comando de horizontal, né? A gente tem vários comandos aqui de horizontal, mas o principal é esse aqui, ó. Time por divisão. Tempo por divisão. Tá? Então, ele vai me indicar o quê? Ele vai me indicar qual é o tempo. Então, se eu medir na horizontal, qual é o tempo de cada quadradinho. Então, se eu medir no eixo X, eu estou medindo o tempo. Tá? Então, por exemplo, essa onda aqui, ó, essa onda tá estranha aqui, porque ela tá... Vamos supor que ela estivesse aqui certinho, ó. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais um pouquinho aqui, ó, diria que 7,2. Então, eu estou com 7,2 divisões aí, 7,2 divisões aí, tá? Na horizontal. Então, na horizontal. Se eu falar lá, se a gente voltar lá, a gente falar, olha, estou numa escala aqui de, por exemplo, 1 milissegundo por divisão. Então, para a gente fazer a conta certinha. Então, 1 milissegundo por divisão. Então, qual é o tempo total aí que eu tenho? Eu tenho um período de onda de 7,2 milissegundos. É o tempo que ela, da subida dela, né? O tempo da subida dela até ela voltar a se repetir, né? Esse tempo aí que ele gasta para voltar a se repetir, a gente chama de período, né? Período. Então, período. Facinho, né? Fazer as contas aí, tudo bem? Então, o eixo Z é a intensidade. É a intensidade. Esse cara é muito pouco utilizado. Olha, eu vi uma utilização prática disso aqui. Sabe quando foi? Meu professor lá no colégio
era um professor de televisão, professor de TV, então ele pegou os sinais da televisão, ele tirou os sinais da televisão, o sinal que era a variação em X, né, que era do oscilador horizontal, do oscilador vertical, colocou nas entradas e ele colocou a informação de intensidade aí no eixo Z. E aí ele fez o quê? Ele fez a imagem da televisão aparecer aqui no osciloscópio. Por quê? Porque o brilho vai alterar. Então, esse eixo Z aí, ele faz a intensidade do brilho alterar aí. Então, numa imagem como essa, esse cara perde função, não dá para trabalhar. Então, eu só vi essa utilização aí desse eixo Z, tá? Como é um eixo fácil de implementar, o pessoal acaba implementando, quer dizer, pô, o meu osciloscópio não tem, o do concorrente tem o eixo Z, então você põe o eixo Z também, né? Então, porque é fácil implementar, mas é uma implementação de uso muito pequeno, né? Eu nunca vi outra utilização desse eixo Z, não, tá bom? Então, foi a única que eu vi, foi legal, uma experiência interessante e tal, mas só serviu para isso, nunca mais eu usei esse eixo Z, tá bom, Gustavo? Beleza. Então, quais são as possibilidades dele? Então, você já viu que medir valor de tensão e de tempo de um sinal, essa é a primeira coisa que ele faz. Ele nasceu para fazer isso. Nasceu para medir valor de tensão e medir tempo. Ora, se o meu sinal é periódico, eu consigo medir o período, né? E como o período é o inverso da frequência, é 1 sobre F, né? Eu tenho uma relação, medindo o período, eu meço também a frequência, né? Então, existe uma relação entre um e outro. Quando você mediu o período, você acaba descobrindo também a frequência, né? Então, por exemplo, no sinal anterior aqui, ó, deu 7,2 milissegundos de período. Então, qual que é a frequência minha? Minha frequência vai ser 1 sobre T, ou seja, 1 dividido por 7,2 milissegundos, tá bom? Isso aqui dá alguma coisa em torno de 1000 dividido por 7,2. Aí tem que fazer as contas aí para ver qual que é a frequência dele em hertz, tá bom? Mas aí, tendo isso aí, a gente consegue medir aí. E a gente eu não mexi ainda, não falei para vocês, mas eu consigo, no sinal, saber qual que é a parte contínua dele e qual que é a parte alternada dele. Tá? Então, a gente faz essa medida aí, a gente consegue separar a parte contínua da parte alternada. Existem outras medidas possíveis aí, né? Então, por exemplo, lá no colégio a gente fazia muito desenho de curva característica de diodo, transistor, etc., usando o osciloscópio, né? Então, assim, osciloscópio. Aqueles composições de X e Y também, ele acabava dando umas figuras de Lissajous, antigamente era bastante utilizado aí para ver a frequência, sinal de dois caras diferentes aí, tá? De dois sinais diferentes. Então, beleza. O que mais aí? Interferência de ruído, né? Então eu consigo ver e observar a interferência de um ruído. E sabendo que ele está lá, a gente consegue trabalhar para eliminar esse ruído. Vamos eliminar esse ruído. Comparação de dois sinais. Eu vou comparar os dois sinais, uma vez que eu tenho dois canais, então eu posso saber o quanto um é maior que o outro, o quanto um é menor que o outro, verificar se há alguma avaria, por exemplo, né?
comparando entrada com saída, né? Então, vamos supor que eu coloquei a entrada do sinal e a saída. Então, comparando esses dois, eu consigo tirar conclusões aí para ver se esse circuito que eu estou trabalhando, ele está ou não com problema, né? Eu posso comparar, uma vez comparados esses dois sinais, eu posso medir a diferença de fase entre eles, né? Então, eu posso medir a diferença de fase entre eles. Então, né, a gente tem aí um exemplo, né? A gente tem aí um exemplo de como é que a gente vai fazer esses cálculos aí em função, né? Em função do período, né? E da frequência. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho uma onda, né? Eu tenho uma onda que ela, em um segundo, ela completou aí 3 ciclos. Né? Então, a gente vê aqui, ó, o primeiro ciclo, ele começa aqui do lado esquerdo e chega até aqui, né? Então, apesar de eu ter uma passagem por zero aqui no meio, ó, essa passagem por zero é diferente das outras, né? Porque aqui a passagem por zero, nesse ponto aqui, ó, ela é subindo, né? E aqui a passagem por zero é descendo. Então, é uma passagem por zero, mas ela é diferente do segundo ponto. Então, o que acontece? Em um segundo, eu tenho o quê? 3, né? Eu tenho 3 ondas aí, né? Eu tenho 3 ondas. O que é a frequência? O que é a frequência? A frequência é igual àquele RPM, né? Então, o que é o RPM? Rotações por minuto. Quantas rotações o motor faz em uma unidade de tempo? Quantos são ciclos completos por unidade de tempo? Então, no caso aí, a frequência é a mesma coisa, é a quantidade de ciclos na unidade de tempo. Então, a gente tem aqui a unidade de tempo nossa, que não é mais o minuto, né? Então, em mecânica a gente usa muito minuto. E na eletrônica e o sistema mais comuns, a unidade é o segundo, né? Então, quantos ciclos que eu tenho aqui? 3 ciclos em um segundo, né? Então, eu contei lá, ó, em um segundo eu fiz um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos completos. Qual que é a minha frequência, então? Eu tenho 3 Hz, né? Eu tenho 3 ciclos por segundo. Qual que é o meu período? Então, esse tempo aqui, ó, esse tempo é igual a 1 sobre a frequência. Ou seja, esse cara é, obviamente, 1/3 de segundo. Tá? 1/3 de segundo. Beleza com essa medida aí de período e frequência? Ok, então. Bom, se a gente olha uma onda senoidal, né? Um ciclo completo dela equivale a você fechar um ciclo, um círculo, né? Ou seja, 360 graus. Né? Então, se eu tenho 2 ondas, a minha segunda onda começa aqui, ó, ela tem a mesma cara da primeira, mas ela está começando aqui mais embaixo. Ela começou aqui embaixo, ó, e zerou aqui. Então, o que acontece? Você vê que há um deslocamento entre a primeira onda e a segunda que eu desenhei. Qual que é esse deslocamento? É esse tempo aqui, ó. Né? É esse tempo aqui. Então, como isso aqui está bonitinho, eu sei que a defasagem entre elas é exatamente 90 graus. Né? O que normalmente a gente faz quando não está muito bonitinho, a gente tem que fazer uma regra de 3, né? Uma regra de 3. Então, qual que é a regra de 3? O meu período, né? Então, eu vou colocar de um lado o tempo e do outro lado aí o ângulo ou a fase que eu quero
medir, né? Então, um período é um ciclo completo da onda. Um ciclo completo é 360 graus. Aí, se eu tiver um valor X qualquer, né? Um valor X qualquer de tempo. Então, ou, por exemplo, aqui está subindo a onda, minha onda subiu aqui no caso, ela está subindo exatamente aqui, ó, né? Então, aí eu vou contar aqui, esse X eu consigo medir, né? Então, eu vou ter um valor Y aqui de fase. Tá? Então, a gente faz uma regrinha de 3 e consegue, então, medir, né, essa defasagem aí, a gente consegue medir essa defasagem utilizando, então, essa regrinha de 3. Tá bom? Entenderam isso aqui ou está meio confuso? Professor, termina a conta aí. Oi? professor, você consegue medir a defasagem de um sinal de uma fase em relação à outra. Mas Sim. você consegue também medir a defasagem da tensão em relação à corrente? Então, o osciloscópio, ele só mede tensão. Então, o que acontece? Para a gente medir corrente com osciloscópio, a gente precisa fazer um golpe, né? A gente precisa usar um truque aí, né? Então, qual que é o truque? É você, por exemplo, medir a tensão em cima de um resistor. Aí você mede a tensão em cima do resistor, vamos supor que o resistor seja de 1K. Então, o que aparece aí? Você vai medir a tensão em cima do resistor, você vai ter uma medida de tensão em cima dele. Só que a gente sabe que a relação entre o resistor, né, e a tensão dele é justamente a corrente. Então, eu pego o valor de tensão, divido por 1000, no caso esse resistor aqui é de 1K, e aí eu tenho o valor da corrente aí que a gente tem. É óbvio que 1K altera bastante o circuito, né? Então, a gente pode colocar um circuito, um resistor menor, por exemplo, se a corrente não for grande demais, um cara legal, né? Colocar um resistor de 1 ohm, ele não altera tanto o circuito, e o que eu leio no osciloscópio já é o valor de corrente. Tá bom? Como que a gente faz para saber, numa instalação, se tem uma defasagem de tensão em relação à corrente? Porque gera multa, né? Bom, na Porque fica realidade... inviável colocar o resistor, né? O resistor Oi? teria... Se for uma instalação de uma fábrica, por exemplo, é inviável colocar um resistor em série com a... Exato. Então, o que se faz lá na fábrica, o que se faz lá no dispositivo aí? Para a gente saber essa relação aí, que vai dar justamente, né, onde você quer chegar aí lá no corretor de fator de potência, né? Você não esquece disso, né? Acho que é isso aí que dá dinheiro para o engenheiro, né? Pois é. A gente usa um transformador, né, de corrente. A gente chama de TC. Né? A gente chama de TC. Aí, esse TC, esse transformador de corrente, é colocado numa fase, e aí a corrente que passa nessa fase, ela sai em forma de tensão na saída desse transformador de corrente. Tá? Então, esse é o mais usual. A primária do transformador fica em série com a fábrica toda. Não, é assim, ó. Você coloca, você pega lá, ó, tem essa fase aqui, tá? Então, isso aqui é um fio com uma determinada fase aqui, tá? Então, onde você vai colocar o seu TC? O seu TC, ó, ele é um quadradinho que vai entrar aqui, ó. Né, envolvendo aí esse fio, e ele tem uma série de espiras, e aí ele vai sair já. Quanto maior a corrente que eu tiver aqui nesse fio, quanto maior a corrente que tiver aqui nesse fio, maior vai ser a tensão que você vai sair. Então, por exemplo, um transformador de corrente normal tipo um alicate amperímetro, né? É um alicate amperímetro. Tá? O 5300, por exemplo.
Então, quando você tem 300 amperes, ele sai 5 volts. Então, é um alicate amperímetro. Pensar no alicate amperímetro. Só que você tem aí o conhecimento da relação dele, né? E coloca isso aí para ele. Tá bom? O que é esse Y aí? Oi? Esse Y. Não, na verdade, ó, é 5 volts Ah, tá. para cada 300 amperes. Tá? É que confundiu ali, ele acabou na barra ali, acabou aparecendo o Y. Tá? Então, o que acontece? Tem uma saída de 5 volts, quer dizer que está passando 300 amperes ali naquele fio. Né? Então, você tem essa relação aí. Isso aqui é bem linear, viu? É bem linear. Então, ele dá uma noção boa aí do quanto da corrente que está passando ali. Tá? Esse é o mais tradicional. Tá bom? Se for um sistema de corrente pequena, você pode colocar aqui um sensor Hall também, que ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Aí nem precisa colocar o transformador no meio do fio, né? O sensor Hall é só chegar lá perto dele, que ele vai fazer isso aí, né? Mas aí tem que ser tensões menores, tá? Correntes menores, perdão. Aí no TC, ele já tem tipo um display para mostrar qual é a defasagem? Só sai a tensão. Aí só sai a tensão. Só sai a tensão. Você mediu a tensão, você sabe qual é a corrente. Beleza. Exato. Mas como é que eu sei que ela está defasada em relação à tensão? Eu só tive informação. Aí você vai jogar no osciloscópio, ó. Ah, saquei. Beleza. Entendeu? Entendi. Então, aquela saída, a bobina, uma das saídas, você vai jogar e vai observar a corrente, ó. E a outra, você vai observar a tensão, né? Ele vai dando a tensão lá, ele vai subindo e descendo proporcional à corrente que também vai subindo e descendo. Ele não dá um número fixo, tipo no amperímetro, né? Ele vai subindo e descendo rapidão. Não vai dar um número fixo. Esse cara vai subir e descer e você que vai ter que dar uma olhada lá e fazer essa medida. Na realidade... 70 vezes por segundo, no caso, né? Exatamente. Na realidade, o que os osciloscópios digitais, todos eles, fazem todas essas medidas aqui, né, na boa. Então, ele tem um displayzinho do lado esquerdo e vai lá, ó, a frequência é tal, a amplitude de tensão é tal, lá no segundo canal, a frequência é tal, a amplitude dele é tal, a tensão eficaz é tal, a corrente eficaz é tal, e assim vai. Ele vai dando todas as medidas que você pede, porque ele já vai fazendo os cálculos e tirando, e a relação entre os dois, né? Isso quando ele não tem um cursor aí, um cursor, que você pode deslocar ele igual a gente faz nos nossos gráficos lá, né? Então ele tem um cursor que você, no digital, você pode fazer essa comparação e a medida instantânea num determinado ponto, né? E aí ele faz todas as contas aí em relação a esses dois pontos aí desses cursores aí. Aqui é um exemplo de defasagem, né? Aqui ele tá bonitinho, você vê que ele bem no pico da tensão, a corrente está subindo, então a defasagem entre eles dá 90 graus. Bom, tá certinho aí. E obviamente que você vê que a corrente está atrasada em 90 graus, por quê? Porque quando a minha tensão subiu, ela demorou 90 graus aqui para a corrente subir. Tá? Olha, já tem aqui, mas é a mesma coisa. Ó, então, basicamente, o que acontece? Então, a gente tem aqui o tubo de raios catódicos, né? O tubo de raios catódicos. A gente tem aqui o sistema de display, que vai fazer o quê? Esse cara aqui, basicamente, vai trabalhar aquele eixo Z, que é para dar o brilho, aquela variação ali, que não tem muito a ver, não, mas é um sisteminha simples aí de amplificação, que vai fazer com que o brilho que chega aqui no tubo, ele tenha uma certa variação desse brilho, tá bom? Aí você tem aí a sua ponta de prova, que você vai ligar no circuito que você está sob teste, e aí vai entrar no que a gente chama de sistema vertical, né? O que tem o sistema vertical? Ele tem aí sistemas atenuadores e amplificadores, né? Com valores
bem conhecidos, né? Para que ele se ajuste ali na tela e você consiga trabalhar esse cara. E aí ele vai ser aplicado aí naquelas duas placas ali de deflexão vertical. Então ele vai fazer com que a onda suba e desça aí, né? Então é esse cara aí que vai fazer a onda subir e descer. Desse amplificador aí, a gente tem uma amostra do sinal, uma cópia do sinal, onde a gente vai fazer um sistema de trigger, um sistema de disparo, né? Então, o que é esse sistema de trigger? Se eu deixar a minha onda começando a qualquer instante, o que acontece? Essa onda vai ficar andando na tela. Então, eu preciso disparar, eu preciso começar a minha onda, a analisar a onda sempre no mesmo instante. Então, se eu analisar minha onda sempre no mesmo instante, aquilo ali fica parado. Então, a ideia desse sistema de trigger aqui é fazer com que a onda pare, né? Então, a gente vai ver bem isso na parte prática, né? Eu vou colocar duas ondas, você vai ver que uma onda vai ficar bem paradinha, porque ela está trigada, né? Então, ela está trigada. E a outra onda que a gente não está trigada, você vai notar que se ela tiver um gerador diferente, ela vai correr, né, à vontade ali e ela ficar, né? Eu não consigo parar ela. Tá? Por quê? Porque eu não tenho um trigger específico para aquela onda, né? Então, é esse sistema de trigger que vai fazer com que esse gerador de dente de serra aí, né, o gerador de dente de serra, com uma base de tempo específica aqui, ele comece a gerar essa dente de serra sempre no mesmo instante. E a ideia é que cada subida dessa aqui seja uma varredura completa aqui na tela. Ele consiga ir da direita para a esquerda totalmente, né? E aí, no final, a gente tem um amplificador horizontal que vai dar ganho aí desse gerador. E aí, a gente vai aplicar isso nessas placas aí para fazer uma deflexão horizontal, tá? Então, aqui a gente já colocou mais circuitinhos. Pode falar. Seria na aula do senhor que a gente vai ver isso aí só no Proteus, em alguma coisa, ou se a gente estivesse na faculdade, a gente ia lá para um laboratório para ver alguma coisa assim? Então, na minha aula de desenho, só Proteus. Tá bom? Mas vocês devem ter uma aula específica na parte de elétrica, na parte eletrônica, em que você sentaria na frente do osciloscópio desse aí, né? Ia batalhar para deixar esse negócio parado. De qualquer forma, não dá para fazer que tem pandemia. Então esquece. Professor, rapidinho, só complementando a pergunta do Ailton. Daí, no caso, na faculdade, a gente estava lá no laboratório de informática, certo? No laboratório, eu e vocês estaríamos no laboratório de informática. Aí o professor de eletrônica levaria vocês aonde? Levaria vocês lá no laboratório de eletrônica, mesmo de elétrica. Beleza. O Ailton, era o mesmo laboratório que a gente fazia as aulas e a de informática era no último andar, acho que no oitavo. Isso. Na Vila Prudente? Vila Não, Maria. Vila Maria. Vila Maria lá se eu não me engano, é edifício M, lá no quarto andar, um negócio assim. Lá era o de eletrônica. O pessoal de mecatrônica informática é no oitavo. Oi? Esse daí que você falou é de eletrônica. O de informática é no oitavo, no prédio L. Ah, sim, exatamente. É lá no L, exatamente. De informática, é esse mesmo aí. No L, lá no oitavo, lá no último andar. É isso aí. Bom, tudo bem aqui? Então, a gente vê o seguinte, ó. Então, esse sinal de baixo, né? Esse sinal de baixo é o meu dente de serra que vai fazer o meu feixe andar da esquerda para a direita, né? Então, esse ponto zero aqui seria o início do ponto, né? E o X aqui seria já o final da minha tela,
e eu teria um tempo aqui para ele retornar aqui. Então, do 0 ao x, o meu feixe está indo da esquerda para a direita. Essa que é a ideia aí, tá? E aí a gente observa o seguinte, ó. No caso aí de UV1 e UV2, esses dois sinais a gente está sincronizado. Sincronizado com quem? Com esse, né? Com esse ponto aqui. Então, ó, você vê que a minha onda vai começar aqui, então ela vai ficar paradinha, né? Paradinha na minha tela. Esse, o V3, então eu não tenho sincronismo, ele não está num ponto legal aqui, ó, né? Então, o que acontece? Esse cara aqui, ele vai começar a rodar para a tela. Pode rodar para a direita, para a esquerda, isso vai depender aí da frequência com que ele está trabalhando em relação a essa frequência de varredura aqui do dente de serra. Tá bom? A gente vê o sincronismo aqui, ó. Tá batendo aqui, ó, no mesmo ponto sempre. Tá? Sempre batendo no mesmo ponto. Então, ele está bem sincronizado. Aí, ó. O que a gente vê num display que não está trigado? A gente vê a onda rodando, né? Ela roda para a direita, roda para a esquerda, a gente vê uma bagunça aí, né? Agora, se eu tenho um display que está ligado, o que acontece? Como ele começa sempre no mesmo ponto, a onda vai sempre no mesmo ponto. E aí ela para, né? Para a gente, a sensibilidade que a gente tem é que a onda está parada. Enquanto esse aqui do lado esquerdo, a minha onda está andando, né? Então, essa é a sensibilidade que a gente tem aí a nível, né, dos dois, do funcionamento dos dois aí, né? Quando a minha onda não está trigada, não está em disparo, ou quando está em sincronismo trigada, né? Professor, Oi. nesse exemplo aí ele estaria usando mais de um canal ou não necessariamente? Não, nesse exemplo aqui ele está usando um canal só. Você vê que o sincronizado do lado direito, ó, o sincronizado do lado direito, ó, me aparece uma única onda, né? Me aparece uma única onda. Quando você coloca duas ondas, normalmente você escolhe uma onda para sincronizar o seu sistema. Professor, Então, se tudo... Oi? agora você está me ouvindo. Eu acho que faz uns 10 minutos tentando falar aí, porque você chegou de uma parte lá que você estava testando e você desenhou em cima do resistor com duas pontas de prova. Uhum. E realmente seriam as duas pontas de prova do osciloscópio ou não? Não, né? Depende de onde está sua referência, né? Isso, exatamente. Exatamente. No osciloscópio, deixa eu voltar lá no osciloscópio. Desculpa por estar perguntando isso de novo, porque eu estava tentando perguntar em cima da hora. Não tem problema. Algum problema. É a dúvida das pessoas, ó. Então, no osciloscópio, esse cara aqui é um terminal que a gente chama de BNC. Bom, então no BNC, o ponto vivo está lá no meio. Então, um pontinho lá pequenininho, lá no meio é o ponto vivo, né? E externamente, a gente tem uma camada metálica, que é o outro contato, que é justamente a referência, né? Isso, a referência. Porque eu lembro quando eu mexia, tinha uma ponta de prova, porém tinha uma garrinha que você colocava como referência ou usava o próprio terra do equipamento. É mais ou menos isso? Normalmente quando a gente olha a ponta de prova, ela tem aí essa condição aí. Então, quando ela tem aquela garrinha preta, é porque ele está ligado aonde? Está ligado no externo aí desse BNC. E ali é a referência. Tanto de um canal quanto para o outro. Né? Tanto de um canal quanto para o outro. Ou se você não usar aquela garrinha, ó, tem aqui esse ponto aqui, ó. Tá vendo que ele tem um sinalzinho aqui de terra? É justamente a nossa referência. Então, eu preciso olhar ali aonde está a minha referência. Mas a essência é que, nessa medida aí que eu mostrei para vocês, ó, preciso saber a tensão no resistor. Então, a minha referência tem que estar de tal forma que eu consiga ler a tensão no resistor e consiga também ler a tensão no outro dispositivo que eu quero medir, né? No caso, o senhor colocaria a garrinha num lado do resistor e a ponta no outro lado. Isso, exatamente. Então, vamos supor que eu tenha lá... Deixa eu pegar uma... Peraí.
pegar uma tela branca aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui o meu gerador. Aí eu tenho, por exemplo, um resistor e um capacitor, né? Então, um gerador ali um gerador de AC alternado, né? Meu resistor e o capacitor. E aqui eu estou com o meu osciloscópio, né? Eu estou com o meu osciloscópio, estou com o canal A, estou com o canal B e estou com a minha referência aqui no meio, né? Estou com a minha referência aqui no meio. O que acontece aí? Se eu preciso, né? Eu quero saber tensão e corrente aqui nesse cara aí. O que a gente pode fazer aí, por exemplo, né? Então, vamos pôr aqui, ó. Para mim, conseguir medir tudo aí de uma vez, né? Normalmente, a gente colocaria aqui embaixo a referência, né? Mas, ó, nesse circuito aqui, eu colocaria a minha referência aqui, ó. Então, aqui eu colocaria a minha referência nesse ponto. Tá? Onde que eu vou colocar os outros dois? Então, o canal A. O canal A está em azulzinho aqui, ó. Onde que eu vou colocar o canal A? Eu vou puxar ele aqui e vou colocar no outro lado do resistor. Então, ó, desse azul até o meu ponto de terra, eu vou conseguir o quê? Medir a tensão no resistor. Beleza? Então, ela é bem conhecida aqui. Agora, como é que eu vou medir aqui a tensão no capacitor? Né? Deixa eu mudar aqui, colocar aqui. Então, aí eu vou pegar o canal B, né? E eu vou puxar ele aonde? Eu vou puxar do outro lado. O que acontece aqui? Essa tensão aqui, ela vai vir, ó. É o meu sentido positivo. Aqui está o meu positivo. Só que no capacitor, o positivo normalmente está aqui. Então, a tensão que eu vou estar medindo aqui no meu osciloscópio vai ser uma tensão defasada. Ela vai ser menos a tensão no capacitor, menos VC. Então, você tem aqui, deste VR, a gente sabe que ela, então, ela é proporcional. Então, o VR aqui, ó, eu sei que esse cara aqui, ó, é proporcional à corrente. Então, eu tenho aqui, de certa forma, quando você mede o VR, você está medindo a corrente nesse circuito. É só dividir pelo valor do resistor aqui. A tensão que você lê no VR, dividiu pelo valor do resistor, você tem a corrente. Então, você está medindo aqui, de uma certa forma, a corrente. Porém, né, o que acontece aqui? A sua tensão no capacitor, ó, por conta dessa referência aqui no meio, ó, ela é invertida. Né? Se você fizer o mesmo circuito aqui e colocar essa referência aqui embaixo, vamos supor que você coloque a referência aqui, ó. Você vai medir ou a tensão no capacitor ou a tensão no osciloscópio. Tem osciloscópio que dá para fazer uma, né? Dá para fazer uma gambiarra aí, dá para fazer a medida da tensão no resistor com a referência aqui embaixo, tá bom? Mas isso depende do osciloscópio. Se for um digital, ele faz com certeza. Se for um analógico, vai depender do analógico. Tudo bem? Respondido aí? Sim, respondido. Valeu. Beleza. Deixa eu sair dessa tela agora.